E se um acampamento de verão, que deveria ser para curtir e se divertir, se tornasse um pesadelo sangrento e infernal, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a equipe de monitores do acampamento Pineway, tentando sobreviver a um assassino cruel. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o diabo do verão, em Hell of a Summer. Essa mulher vai descobrir que os próprios instintos de sobrevivência podem ser os responsáveis por causar a morte. Em um acampamento chamado Pineway, o casal de donos está curtindo a noite na companhia um do outro, na frente da fogueira à beira do lago. E como todos sabem, não existe nada melhor do que ficar escutando um cara desafinado tocando violão em um momento de tranquilidade. E é justamente isso que a Cat está fazendo. Mas como acabam ficando sem cerveja, a mulher decide deixar o John cantando ali na dele para ir buscar mais umas na cabana. Então ela vai lá, pega 2 cervejas na geladeira e volta pra fogueira. O estranho é que ao se aproximar, ela percebe que o John parou de cantar. Só que o pior mesmo acontece quando ela chega perto da fogueira e vê o John sem vida jogado no chão com o braço do violão enfiado na sua boca. Nessa hora, a mulher fica completamente apavorada com o que viu e confia no instinto de sobrevivência para sair correndo dali em direção ao carro. Assim ela consegue chegar até o veículo e entrar sem problemas. Mas a hora em que liga o carro, ela fica paralisada como se tivesse visto algo horrível e começa a cair pra frente, revelando uma faca que atravessou o banco do motorista e perfurou a cabeça da coitada. O que deixa claro que o assassino que usa uma máscara de diabo já estava a um passo na frente dela. No dia seguinte, um jovem chamado Jason está no carro discutindo com a própria mãe, enquanto vai pro acampamento Pineway ser um conselheiro. E eles estão discutindo porque a mulher está brava com o filho por ele continuar indo trabalhar nesse acampamento de verão para ganhar $100 por semana ao invés de crescer e conseguir um emprego sério ou fazer faculdade. Porém, o Jason não se importa com isso. Tanto que ao chegar no acampamento, ele fala que pode fazer uma faculdade de direito a qualquer momento, porém viver uma experiência no acampamento é algo único, o que a mãe discorda bastante, já que o cara tem trabalhado ali há bastante tempo. Ao mesmo tempo, os amigos Bob e Chris também estão a caminho do acampamento em um carro esportivo para serem conselheiros nesse verão, e os dois estão muito animados, já que na visão deles, as mulheres vão se atrair pelo cargo de conselheiros. Paralelo a isso, mais 6 conselheiros chegam ali: o Mike, a Claire, a Shannon, o Ari, o Ezra, a Noel e a Demi, uma patricinha de quem o Jason parece gostar. Por isso ele se aproxima da garota e se oferece para ajudar a descarregar a bagagem, só que por ser uma patricinha, além de aceitar ajuda, ela deixa o cara carregar tudo sozinho. Aí, como é um otário, o Jason leva todas as bagagens para a cabana da Demi e tenta dar em cima dela com um trocadilho idiota a respeito do nome do acampamento, algo que a jovem acha uma grande idiotice, e dispensa o cara dali de uma maneira até que bem suave, sem deixar claro que acha ele um bobão. E assim que o Jason vai embora, a Demi começa a gravar um vídeo para os seus seguidores no Instagram. O Jason, por outro lado, vai até um campo no meio das árvores e se encontra com o Ezra, que estava ensaiando alguns passos de uma peça, e o cara fica bem surpreso ao ver o Jason por ali mais um ano. Afinal, ele já está um pouco velho para isso, e como a peça que ele está ensaiando é uma releitura de Pinóquio, o Ezra chama o Jason para ser o velho Gepeto, pois tem uma coisa profunda e triste dentro dele. Ao mesmo tempo, a Shannon está com o Ari lendo um roteiro que ele escreveu, e enquanto escuta as bobagens que o cara fala para tentar dar em cima dela, se pagando de cult, o idiota nem percebe que a menina está totalmente entediada. A sorte dela é que nessa hora, ela se lembra de uma ferramenta muito útil que o Ari poderia ter usado no roteiro dele para deixá-lo muito melhor. Por sorte, você pode fazer um trabalho muito melhor no seu dia a dia usando o Chat LLM, que é uma ferramenta que contém várias IAs que podem te auxiliar no trabalho, nos estudos e em qualquer atividade que você precisar, permitindo que você alterne entre vários modelos de IA, como o ChatGPT, o Claude, o Gemini e muito mais. Até porque nós sabemos que hoje em dia, a IA está em praticamente todos os lugares, principalmente quando se trata de entretenimento, trabalho e estudos. Pois além de conseguir fazer vídeos, criar imagens de excelente qualidade e corrigir textos, ela também pode fazer muito mais do que isso. Com o Chat LLM, por exemplo, você consegue resumir e analisar PDFs, pedir ajuda com códigos de programação e pode até mesmo rodar workflows automatizados, o que basicamente faz com que ele seja uma ferramenta essencial para qualquer um. E o melhor de tudo é que você não precisa pagar uma fortuna em dezenas de assinaturas espalhadas por várias ferramentas, pois com o Chat LLM você tem praticamente tudo em um só lugar, e por um preço bem mais em conta, já que são apenas $10 por mês. Então não perca tempo, clique no link da descrição ou do comentário fixado e aproveite as melhores IAs do mercado com o Chat LLM. E depois de mostrar pro Ari como ele poderia melhorar o seu roteiro, o Chris e o Bob chegam ali de carro e interrompem o discurso do Ari. A Shannon já aproveita a oportunidade e para de ler o roteiro para falar com o Chris, o que deixa o Ari bem chateado. E aí, sentindo que o momento dos dois foi atrapalhado, ele pega a obra-prima que escreveu e sai dali reclamando. Além disso, o Bob percebe que eles chegaram até mesmo antes do horário combinado, mas mesmo assim perderam o ritual de chegada, que era gritar que iriam se divertir nas férias. E aí o cara fala que ele poderia ter dirigido até o acampamento, porém o Chris retruca, dizendo que não podia deixar o cara dirigir porque seu padrasto falou que o garoto é um motorista imprudente, o que faz o Bob sair dali chateado. Ok, antes de tudo,
eu preciso dizer que eu nunca vou entender o motivo dos acampamentos de verão nesses filmes não terem sequer um sistema básico de segurança. Até porque isso não iria atrapalhar em nada a vida dos conselheiros, ou de quem fosse ali, e apenas daria uma segurança a mais para todo mundo. Um local assim no meio da floresta que vai receber várias crianças deveria ter pelo menos algumas câmeras espalhadas em vários pontos importantes, e principalmente um sistema de movimento. Isso porque poderiam aparecer criminosos e animais perigosos, como os ursos, por exemplo. Pois sim, nessa região do acampamento existem muitos ursos negros, que apesar de não serem violentos, podem sim ser um perigo para os humanos, dependendo da situação, ainda mais para crianças, né? Além disso, sair correndo com tudo para dentro de um carro totalmente desarmada e sem verificar o interior do veículo é um baita de um erro. E assim, a ideia de sair correndo na hora em que tinha algo errado ali não foi totalmente ruim, e ela pelo menos seguiu os instintos de sobrevivência em vez de ficar só travada. Afinal, aquele cara ali claramente estava morto. Então a questão aqui é que o que nos diferencia dos animais é justamente que nós podemos controlar os instintos e agir minimamente na base da lógica. E como ela não tinha informação onde o inimigo estava, a Cat deveria ter pensado primeiro em se armar, quebrando as garrafas de cerveja ou até mesmo pegando o braço do violão que estava na boca do John, o que com certeza seria muito difícil de acontecer por um fator emocional, mas logicamente falando, seria uma boa decisão, já que o braço do instrumento é um pouco longo e tem uma ponta afiada após ter sido quebrado. Paralelo a isso, o Jason vai até os dormitórios e se encontra com a Claire na porta de uma cabana, e como a garota está sofrendo para abrir uma porta, ele a ensina um truque que tem para mexer nessa maçaneta que sempre emperra, mas como a Claire não consegue abrir, ele acaba fazendo isso para ela. E depois que a jovem guarda as malas, ela fala que não esperava ver ele mais uma vez, afinal o cara fez um discurso de despedida no ano passado, que deixava bem claro que não iria mais voltar. Em resposta, ele explica que o John e a Cat precisavam dele. Além disso, a Claire conta que recentemente teve o coração partido, e o idiota tenta fazer uma piadinha dizendo que esperava que ela viva o bastante para conhecer o amor da vida dele, o que acaba sendo bem estranho. Aí, como o cara é um pouco idiota, a Claire se afasta depois de responder uma pergunta dele, dizendo que não viu nenhum dos donos do acampamento desde que chegou. E ficando curioso para saber o que aconteceu com o casal, o Jason vai até a cabana deles para conversar, e encontra um bilhete em cima da mesa avisando que os dois voltariam para o acampamento no dia seguinte. Alguns segundos depois, os outros conselheiros estão na cantina conversando e contando histórias, quando de repente o Jason aparece com algumas cartas de baralho na mão, preparado para fazer alguns truques de mágica. Porém o Ari já conhece esses truques e corta o cara, dizendo que ninguém quer ver isso. Por isso, o Jason deixa de lado as cartas e avisa que os donos do acampamento só voltam pela manhã, e deixaram ele encarregado de ser o conselheiro-chefe durante esse tempo. Sendo assim, ele fala que está ali para ajudar os conselheiros novatos, que podem estar nervosos, e diz que eles podem falar sempre que tiverem uma dúvida ou precisarem de ajuda, até porque ele tem 6 anos de experiência. Então a Miley levanta a mão e pergunta qual vai ser o cardápio vegano da noite, o que pega o Jason de surpresa, já que estava falando sobre as dúvidas relacionadas às tarefas de conselheiro. Apesar disso, ele age numa boa, e fala que pode fazer alguns hambúrgueres de tofu pra jovem, o que deixa ela bem feliz. Mas após isso, ele avisa que todos precisam deixar o celular em uma cestinha, para impedir que eles fiquem o tempo todo nas redes sociais, e como isso é uma regra do acampamento, o pessoal não gosta muito, mas entregam os celulares enquanto saem da cantina, para ir curtir na beira do lago. Vendo isso, o Jason fala que não tem problema curtir um pouco, e só alerta que não podem beber, fumar ou fazer qualquer coisa do gênero. Só que ao ver que ninguém parece ligar pra ele, o cara fica um pouco triste. Por sorte, a Claire percebe isso e o convida para ir junto. Porém, o coitado é tão dedicado a ser um conselheiro, que ao invés de curtir um pouco, ele fica agindo como uma babá pro pessoal. E na hora em que vê a Noelle sozinha debaixo de uma árvore lendo um livro sobre bruxaria, o cara se aproxima pra conversar e ver se ela está bem, já que a garota parece um pouco solitária. Só que ao ouvir isso, a Noelle responde que não está sozinha, o que deixa o Jason um pouco sem jeito. Ao mesmo tempo, o Bob está reclamando com o Chris sobre o horário de chegada do acampamento, e como está de saco cheio disso, o Chris simplesmente deixa o amigo falando sozinho e vai conversar com a Shannon. O que nenhum deles percebeu é que alguém estava no meio das árvores observando tudo. Alguns segundos depois, a Claire está praticando tiro ao alvo com um arco e flecha, mas como não acerta o alvo nenhuma vez, ela pergunta pro Jason se é possível que tenha algum problema com um arco. Aí para testar isso, o cara decide disparar algumas vezes, e acerta em todas, mostrando que o equipamento está normal, e seus vice-campeonatos de arco e flecha não são à toa. E vendo a felicidade do cara, a Claire pergunta se ele voltou para tentar ganhar um título, e apesar de falar que não foi por isso, o Jason faz uma piadinha, dizendo que provavelmente vai ser o conselheiro favorito do ano se ganhar dessa vez, já que ninguém é vice 5 vezes. Além disso, ele também pergunta se a Claire não acha suspeito que o John e a Cat tenham chamado ele para mais um ano como conselheiro, e sumido do nada, pois na visão dele, eles provavelmente fizeram isso só para ver como ele lidaria com a responsabilidade de cuidar do acampamento sozinho, já que devem estar querendo contratar alguém para aproveitarem a vida fora do acampamento. E ao ouvir isso, a Claire pergunta sobre a vida do Jason fora dali, deixando o cara um pouco sem jeito. Nessa hora, ela olha pro lado e vê o Mike e a Demi naquele clássico momento romântico, em que o homem se aproxima da mulher para ensiná-la a fazer alguma coisa, igual aquela cena da argila em Ghost.
Ghost. Isso dá uma ideia pra Claire, e ela pergunta se o Jason não poderia dar uma ajudinha pra ela melhorar a postura com um arco. Só que o coitado é tão lerdo que ele não percebe qual era a intenção da Claire. Por isso o cara se afasta dela e tenta ensinar como se fosse um técnico, o que a deixa bem irritada. Algum tempo depois, a Shannon vai até o estacionamento se encontrar com o Bob, que estava lavando o carro esportivo, e pergunta se o Chris estava saindo com alguém. Mas a hora em que o Bob se recusa a falar, dizendo que estava ocupado, a Demi aparece ali perguntando se o carro é dele, o que faz o garoto responder que sim, para tentar impressionar. Porém, como ele se recusou a falar com ela, a Shannon revela que o carro é do Chris, ou como o próprio Bob fala, do padrasto dele. E como isso faz a Demi ir embora, o Bob fica bem chateado, dizendo que a Shannon é uma empata relaxamento. Só que a garota se justifica dizendo que ele sabe que a Demi está saindo com o Mike, e apesar de realmente saber disso, o Bob se pergunta o que o Chris vê na Shannon. Isso deixa a garota animada, pensando que tem uma chance com o Chris. Após isso, o Bob vai pro meio do acampamento e se sente solitário ao ver o Chris se divertindo com a Shannon, e o Ari passando um tempo com a Miley, e o Mike conversando com a Demi. Já o Jason vê que o Bob está pra baixo, e vai até lá conversar com o cara, e perguntar por que ele tá triste. E como estava a fim de desabafar, o Bob fala que achou que esse verão seria diferente dos outros. Aí pra animar o colega, o Jason fala que o verão apenas começou, e com certeza ele vai melhorar, afinal Pine Way é o melhor lugar do mundo. E como esse discurso realmente dá certo, o Bob se anima e se apresenta pro cara, que não entende muito bem o que está acontecendo. Afinal, os dois já frequentam o acampamento há vários anos, e o próprio Jason foi o supervisor de dormitório do garoto. Só que o triste é que mesmo com ele se apresentando, o Bob ainda não se lembra, e até confunde o coitado com outra pessoa. Por isso, Jason fica triste e sai de fininho, enquanto fala que está tudo bem que o colega não se lembre dele, já que ele entrou na academia há algum tempo. E na hora em que o Jason já está se afastando, o Bob parece se lembrar do cara, e fala que tinha apenas esquecido da existência dele, como se isso fosse melhorar alguma coisa. Mais tarde, o Jason começa a fazer uns hambúrgueres pra galera, e quando chega a vez da Miley pegar um hambúrguer vegano que pediu mais cedo, o Jason faz uma piadinha, perguntando se ela queria bem mal passado, quase pingando sangue, algo que a menina não gosta nem um pouco, e fala que isso é muito nojento. Por isso, ela apenas pega o lanche e vai comer em uma mesa afastada do resto da galera. Mas alguns minutos depois, o Bob aparece ali com um hambúrguer igual ao dela, perguntando se podia fazer companhia pra garota. E a Miley fica surpresa com isso, questionando se ele não come carne. Aí, vendo a oportunidade, o Bob se exibe dizendo que é vegano e vegetariano há mais de 1 ano e meio, além de dizer que comer carne é nojento, e que todo mundo que faz isso deveria ir de vala, o que faz a Miley se interessar nele, já que concorda com isso. O Bob parece se aproximar ainda mais da Miley. O problema é que ele fica confiante demais, e fala que é de escorpião, assim como o Ryan Gosling. Isso faz a Miley ficar com nojo dele e ir embora, dizendo que odeia a gente de escorpião, o que deixa o Bob full putaço, e faz ele jogar fora o hambúrguer. Ao mesmo tempo, o Ari começa uma briga totalmente desnecessária com a Claire, dizendo que ela está praticamente ameaçando a vida dele comendo uma barrinha ali perto, comparando que é o mesmo que segurar uma arma. Isso tudo porque ele é alérgico à castanha. O estranho é que a barrinha que ela está comendo nem tem castanha. Por isso, a Claire fala que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Afinal, uma é uma arma de fogo e a outra é uma alergia estúpida. Aí o Ari fica ofendido com isso e cospe fatos na cara de todo mundo, dizendo que crianças com alergia têm 26% de chance a mais de desenvolver ansiedade social. E achando que ganhou o argumento, ele manda a Claire aproveitar o privilégio dela e sai dali em grande estilo, pelo menos na cabeça dele. Bom, a essa altura já ficou claro que o maior sonho do Jason é se tornar um empregado formal no acampamento, talvez até mesmo um supervisor. E de certa forma dá pra dizer que deu sorte, afinal até mesmo a vaga de dono do acampamento está disponível, né? Apesar disso, o que o Jason deixou passar é que é extremamente improvável que os donos do acampamento deixem os conselheiros sozinhos no primeiro dia do período de treino. Afinal, é necessário ter um responsável para supervisionar o treino dos novatos e a segurança do acampamento. E apesar do Jason se auto-intitular o conselheiro-chefe, ele não é isso de verdade, e não tem o poder para agir como responsável. E se ele realmente quisesse ter uma posição de chefe no lugar, o mínimo que o cara precisava ter era responsabilidade. Por isso, assim que viu aquele bilhete, o Jason deveria tentar ligar para o casal e perguntar o que ele precisava fazer no acampamento e quando eles iriam chegar. Tentando fazer isso, o cara iria notar que ninguém iria atender, e por isso ele poderia tentar novamente mais tarde, e aí sim ligar para a polícia, pois é estranho que em um dia tão importante, os donos do acampamento tenham simplesmente abandonado o lugar. E fora isso, o cara deveria tomar a iniciativa de fazer um briefing de segurança pro grupo, ensinando onde estão os equipamentos de primeiros socorros, revisar rotas de fuga e apontar áreas de risco, sem contar que ele precisava instruir os novatos com os cuidados que precisam ter no meio do mato, pois vale lembrar que o acampamento fica no meio de uma floresta, em uma região que tem ursos. Por isso, jogar comida perto de onde as pessoas ficam é uma ideia extremamente idiota, já que os ursos têm um olfato poderosíssimo e podem sentir um cheiro de comida até 30 km de distância, desde que o vento esteja favorável. Ou seja, o que o Bob acabou de fazer não é nada diferente de convidar um urso para dentro do acampamento, que vale lembrar não tem nenhuma medida de segurança. Algumas horas depois, quase todos os monitores se juntam ao redor de uma fogueira para contar histórias, e os que ficam de fora dessa são o Jason, que está cortando lenha, e a Demi, que está na cabana se arrumando com a porta aberta. O problema é que do nada alguém aparece ali, e como a
Demi acha que é o Mike, ela nem mesmo se vira pra ver, e por isso o assassino consegue se aproximar numa boa e acabar com a vida dela. Sem saberem disso, os jovens estão ouvindo o Mike contar uma história de quando lutou com um policial, algo que ele não se orgulha nem um pouco, já que diz respeitar os policiais. Nesse momento, o Jason aparece do nada perguntando se eles gostam de ouvir alguma história de terror, mas como preferem terminar de ouvir a história do Mike, o Jason sai dali desolado e vai pra cabana olhar algumas fotos de quando era pequeno e passava o verão no acampamento. E apesar de ser um pouco estranho, ele não está totalmente sozinho. Isso porque a Claire chega ali de surpresa e assusta o cara. Então ela fala que ele não devia deixar a porta aberta e entra na cabana para conversar com o Jason, perguntando por que ele não está na fogueira conversando com a turma. Então ele fala que é porque precisa planejar algumas atividades em grupo pro dia seguinte, e também porque ninguém quer ele lá. E ouvindo isso, a Claire fala que ele não deveria ligar pra isso, afinal o cara também pode se divertir, mesmo que esteja tentando ser contratado. Aí ficando um pouco mais animado, o Jason pergunta por que ela não está lá com eles. E em resposta, a jovem revela que o Ari não para de fazer discursos chatos, o Mike está com uma cara de bunda, e o Bob não para de falar que vai saltar a fogueira com uma BMX, o que parece ser bem irresponsável. E justamente por isso, os dois decidem ir lá ver. Enquanto isso, o Chris e a Shannon estão dando uns amassos na escuridão atrás de uma cabana, e a garota parece um pouco insegura com isso, já que ele provavelmente vai contar pro Bob que os dois se beijaram, o que é um pouco chato, já que o Bob é um babaca. E em defesa do amigo, o Chris fala que ele não é um babaca, apenas age como um. E falando no diabo, nesse momento ele está na frente da fogueira se preparando para pular com a BMX, só que por conta da demora, os jovens começam a duvidar se ele realmente vai fazer isso. Aí para incentivar o colega, o grupo começa a gritar o nome dele, o que realmente dá uma boa motivada no garoto. O problema é que na hora em que ele ia pular, o Ari xinga o Bob e faz o cara perder toda a motivação, dizendo que não vai arriscar a vida só pra ser xingado. Por isso o cara desiste do salto e vai embora. Mais tarde, a Miley vai até a cantina e fica encarando um hambúrguer normal, enquanto ela tenta lutar contra a vontade de comer. E ela infelizmente acaba perdendo essa luta. Só que na hora em que ia comer, o assassino mascarado aparece ali vindo das sombras e acaba com a vida dela usando uma faca. Mas como estava ali perto, o Mike escuta os gritos e vai conferir o que aconteceu. E pro azar dele, o assassino aparece do nada na escuridão e o puxa pelo ombro. E como ninguém sabe o que aconteceu ali, o Chris está na cabana conversando com o Bob sobre como foi seu encontro com a Shannon. E ao mesmo tempo, a Shannon conta a respeito do encontro pra Claire. Porém, enquanto os dois amigos falam sobre isso, o Jason aparece ali na porta e fala pros garotos que eles deviam descansar bem essa noite, porque amanhã terão várias atividades em grupo para se divertirem. E ouvindo isso, o Chris avisa que os dois vão sair amanhã, e que por isso o conselheiro-chefe devia tirar o nome deles das atividades. Assim que a conversa acaba, o Chris fecha a porta na cara do Jason, que tenta se manter animado com as atividades que planejou, e vai até a cabana da Demi para falar com ela sobre isso. E ao chegar na porta, ele começa a falar sobre as atividades do dia seguinte, só que a jovem não responde nada, e por isso o Jason decide entrar para ver o que aconteceu, e assim ele acaba encontrando o cadáver dela jogado em cima da cama cheio de sangue. Por conta disso, ele começa a gritar e sai correndo dali. Alguns segundos depois, ele chega a uma cabana onde estão a maioria dos jovens, com exceção dos que morreram e da Claire. Então ele não perde tempo e começa a falar que a Demi foi finalizada brutalmente, e que todos deveriam ir embora do acampamento imediatamente. Mas ninguém acredita nele, e até mesmo acham que é uma gincana de descobrir quem é o assassino. Aí sabendo que não vai conseguir convencê-los, o Jason vai até o escritório para usar o telefone e pedir ajuda. O problema é que os celulares sumiram, então ele volta para onde os jovens estavam, e fala mais uma vez a respeito de tudo que viu. E apesar de não acreditarem nisso, o grupo ainda decide ir com o Jason até a cabana da garota para ver se era verdade. O estranho é que ao chegar lá, eles encontram o quarto cheio de sangue, porém o corpo já tinha sumido. Por isso a Noelle vai até a cama e dá uma cheirada no sangue, confirmando assim que era real. Isso deixa todo mundo apavorado, e eles saem correndo dali em direção ao estacionamento para dar o fora do acampamento. E como a Claire não está com o grupo, o Jason vai até a cabana dela e a puxa para fora, dizendo que precisam sair dali imediatamente. O problema é que ao chegarem no estacionamento, eles descobrem que pelo menos um pneu do carro deles foi furado, o que ainda permite que dirijam para ir embora. O pior mesmo é que nenhum dos carros dá partida, já que parecem estar sem bateria. Por isso, o grupo volta correndo para uma das cabanas e começa a conversar sobre o que fazer agora, ao mesmo tempo em que tentam manter a calma. Afinal, o Chris está praticamente certo de que eles estão completamente ferrados. Por isso, o Jason tenta assumir o controle da situação e diz que podem usar o telefone fixo da cantina para pedir ajuda. Mas o Ari discorda disso e fala que provavelmente já foi cortado, visto que os assassinos estragaram os carros e roubaram os celulares. Só que como ainda precisam confirmar e ninguém quer sair da cabana com o Jason, eles decidem tirar na sorte. Então o Jason embaralha as cartas e distribui entre o grupo, e os dois que tiveram as melhores cartas terão que ir com ele até a cantina. Aí através desse método, fica decidido que o Ezra e o Ari vão acompanhar o cara. Aí sem perder tempo, os três saem da cabana e vão bem calmamente até o refeitório, enquanto chamam pela Miley e pelo Mike, já que os corpos deles não foram encontrados. Paralelo a isso, na cabana, o Bob mostra que trouxe um spray contra urso para se defender, e quando a Shannon fala que isso não vai ajudar em nada, visto que não foi um urso que finalizou a Demi, o garoto diz que não dá pra afirmar isso, e
e revela que jogou um hambúrguer vegano na floresta, e na cabeça dele isso atiçou a fome de algum urso, e ele começou a caçar os jovens para comer carne de verdade. Ok, a gente precisa concordar que a morte da Demi aqui foi completamente idiota e sem noção, até porque a garota sabe que não existe nenhum sistema de segurança no acampamento, e ainda deixou a porta do dormitório escancarada para qualquer um que quisesse entrar. Além disso, ela também sabia que tinha uma pessoa chegando por trás, e nem virou para conferir, algo que poderia ter salvado a vida dela, pois assim ela descobriria o assassino e conseguiria lutar contra ele, usando o espelho como arma, ou até mesmo aquela ring light já serviria. O importante mesmo seria ganhar tempo bastante para gritar e conseguir ajuda. Além disso, qual é o problema desses jovens em acender uma lâmpada? Porque por algum motivo, parece que eles estão querendo facilitar a vida do assassino, ao ficarem o tempo todo no escuro e com a porta aberta. Fora isso, ao invés de ficar gritando que nem uma idiota, a Miley deveria ter aproveitado que tinha um hambúrguer na mão e jogado ele na cara do assassino. Assim ela conseguiria atrapalhar a visão do cara, já que as máscaras diminuem muito o campo de visão, e aí ganhar um pequeno momento de vantagem para sair dali correndo e aumentar a distância entre os dois. E nesse caso aqui, a distância é uma grande vantagem, pois ao contrário do Heart Eyes, que usava armas de longo alcance e sabia lançar facas, esse assassino aqui parece muito mais amador e atacou apenas com uma faca, o que por sorte é bem inútil, dependendo da distância até o alvo. Agora, se tratando do Jason e dos jovens, bom, o maior problema deles foi ter ignorado um grande erro em toda essa história, que foi a rapidez com que o cadáver da Demi desapareceu sem deixar nenhum rastro de sangue. E sim, acredite ou não, isso é um erro gigante por parte do assassino, pois é muito difícil carregar um corpo morto em tão pouco tempo e para um local tão longe, já que ninguém viu ela ali por perto. Além disso, não existe nenhuma razão pro assassino ter deixado o Jason ver o corpo da garota e logo em seguida ter tirado ela dali, a menos que fosse intencional, pra quem sabe criar uma rachadura na relação do grupo, ou quem sabe desviar a atenção de algo, e praticamente tem duas explicações pra isso. Ou tem mais de um assassino no acampamento, pra mais de uma pessoa ter carregado o corpo dali rapidamente, ou a Demi não estava morta. E como o Jason só saiu correndo gritando que nem uma garotinha sem checar o pulso da garota, não dá pra confirmar nada. E apesar da preocupação do Bob ser justificável em relação ao urso, é totalmente improvável que o animal selvagem tenha sido responsável pela morte da Demi. Afinal, o corpo da garota estava inteiro, o que seria muito difícil em um ataque de urso, e também porque não tinha nenhum sinal de urso nas redondezas. Porém, aquele spray de urso pode ser bem útil, pois ele também funciona em humanos, e muito bem aliás, já que esse treco aí é praticamente um spray de pimenta turbinado. Se ele afasta um animal grande como um urso, imagina o estrago que vai fazer num ser humano. Por isso, a melhor chance que o grupo tem é ficar nessa cabana, reforçar as portas e janelas com móveis pesados e torcer pro assassino não ter visto os vídeos do canal e tacar fogo na cabana, pois aí o grupo estaria em sérios problemas. Mas se ele tentar entrar, é só jogar o spray e incapacitar o maluco. Uma outra coisa que eles poderiam fazer era checar os outros carros e ver se a bateria também foi removida, pois o grupo só tentou usar 2 carros, e caso alguém ali saiba fazer uma ligação direta, eles poderiam fazer isso no carro do Mike, que era mais antigo, e provavelmente não teria travas eletrônicas, e só precisava juntar os fios de ignição e partida para dar contato, e acionar o motor de arranque. E só para deixar claro pros chatos de plantão, eu não estou incentivando e nem ensinando nada ilegal, tanto que eu nem vou me aprofundar muito nisso, é apenas uma informação técnica. Alguns minutos depois, o trio chega ao refeitório e confere a parte de dentro para garantir que está tudo certo. Então com calma, eles verificam o telefone fixo, descobrindo assim que a linha realmente foi cortada. Aí sabendo que não podem pedir ajuda desse jeito, eles entram na cozinha e veem que tinha sangue escorrendo pela porta da geladeira. Aí curiosos para saber o que tem ali, eles abrem a porta e descobrem a cabeça da Miley lá dentro, o que deixa os 3 apavorados para saírem correndo dali. Só que na hora da largada, o Jason acaba caindo e se separando dos outros. Por sorte, ele consegue sair da cantina sem problemas e volta para a cabana em segurança. Chegando lá, ele surpreende o resto dos jovens, que ficam curiosos para saber por que ele está apavorado. Por isso ele se acalma um pouco e conta que os 3 viram a cabeça da Miley na geladeira e que se separaram na hora de sair correndo. E como os outros 2 ainda não voltaram, eles decidem esperar para ver o que vai acontecer. Só que mesmo depois de vários minutos ninguém aparece ali, e sabendo que o ânimo deles poderia estar desaparecendo, o Jason tenta colocar a turma pra cima, dizendo que vão conseguir ajuda quando o John e a Cat chegarem no dia seguinte. Mas como ninguém sabe com que estão lidando, a Noelle tem uma ideia simplesmente genial: usar um tabuleiro Ouija que ela tem para falar com os espíritos e ver se descobrem algo. Então eles se reúnem em uma rodinha e juntam as mãos para começar o ritual, só que o Bob mostra que tem medo de fantasma e enrola bastante para se juntar a eles, tanto que ele só aceita fazer parte do ritual quando a Claire fala que a outra opção é ser finalizado pelo assassino. Aí quando ele finalmente se junta aos outros, a Noelle começa o ritual chamando todos os espíritos ao redor, o que faz o Bob tremer de medo e dizer que não precisa ser todos. Por isso a Noelle manda o garoto calar a boca e continua o ritual, dizendo que sentiu o espírito do Ezra e perguntando se ele estava morto e se sabia quem o matou. Em resposta, o espírito responde que está morto e que infelizmente não sabe quem o finalizou. Nessa hora, a Noelle muda de assunto, falando que sentiu o espírito da Demi, perguntando quem acabou com a vida dela. Só que enquanto eles estão fazendo isso, o Ezra aparece ali do nada e assusta todo mundo, principalmente o
Bob, que se levanta e taca o spray de urso nos olhos do coitado, que grita que nem um desesperado. Ao mesmo tempo, o Ari acorda amarrado em uma cadeira e com uma fita crepe na boca. Por sorte, ele consegue desgrudar um pouco da fita e grita por ajuda, porém o mascarado aparece atrás dele e coloca a faca no seu pescoço. Mas ao invés de dar um golpe, o assassino vai até uma mesa ali perto, pega um pote de pasta de castanhas e mergulha a faca no doce, deixando o Ari totalmente apavorado. E após finalizar o cara, ele o leva pro meio da floresta. Paralelo a isso, o grupo tenta acalmar o pobre do Ezra, que recebeu uma sprayzada nos olhos, e assim que o cara consegue se acalmar, ele conta que na hora em que saiu correndo do refeitório, o instinto de sobrevivência falou mais alto, e ele acabou indo pro teatro, o único local em que ele se sente à vontade. E ele revela que enquanto estava lá no escuro, ficou pensando e pensando, até que finalmente descobriu quem é o assassino. E na opinião dele, um assassino é alguém que todos conhecem, um psicopata que esperou o momento certo para começar o massacre, ou seja, o Jason. Ao escutarem isso, o Chris e o Bob se jogam em cima do coitado e o dominam no chão, ignorando tudo que ele fala sobre não ser o assassino. A Claire vê isso e tenta ajudar o coitado, dizendo que não faz sentido ele ser o assassino. E aí, para apontar as provas, o Bob e o Ezra lembram que foi o Jason que achou o corpo da Demi e aquele que pegou os celulares. Além disso, o Ezra faz a Claire calar a boca e fala que o Jason claramente se odeia, e por isso decidiu eliminar os conselheiros mais bonitos, algo que mexe com a cabeça do Bob, e faz ele dizer que as finalizações definitivamente são aleatórias, já que ele ainda tá vivo. Nesse momento, a Noelle fala que o Jason realmente é o assassino, pois desde o começo sentiu uma energia estranha vindo dele, e ouvindo isso, o Jason retruca, dizendo que tem mais chances que ela seja a assassina, o que deixa os outros chateados. E aí, sentindo que pegou pesado, o conselheiro se desculpa com ela, e como ele não confessou que é o assassino, os jovens prendem ele no beliche, tampam a boca dele e decidem ir até a cozinha pegar alguns suprimentos e armas para torturar o coitado. Só que o Bob decide ficar para trás e vigiar o Jason. Alguns segundos depois, o grupo chega à cozinha e começa a escolher o que levar. E enquanto eles fazem isso, a Claire pega um extintor de incêndio e sai de fininho dali. Ao mesmo tempo, na cabana, o Bob faz um discurso indignado, querendo saber por que o Jason não lhe atacou, mostrando que realmente ficou chateado por não ser escolhido como um dos mais bonitos do acampamento, porque ele até entende a morte da Demi e da Miley, porém não consegue aceitar que é mais feio que o Mike. Nesse momento, a Claire entra de fininho na cabana e acerta o cara na cabeça. Então ela tira o pano do rosto do Jason e solta as cordas que estão lhe prendendo. E nesse processo ela vê que ele ainda usa uma pulseira que ganhou dela há 2 anos. Mas como não tem muito tempo, eles saem rapidamente da cabana e correm para a floresta. No caminho, os dois até se encontram com o resto do grupo, porém a dupla não para de correr e some na escuridão. Vendo isso, os jovens voltam para a cabana, ajudam o Bob e começam a conversar sobre o que vai acontecer com a Claire, já que ela foi enganada e soltou o assassino. Só que o que realmente preocupa o Bob é porque ele não foi finalizado mesmo estando inconsciente. E vendo que o seu amigo realmente estava duvidando da própria aparência, o Chris tenta consolar ele, dizendo que o Jason é um cara doente e que não pode ser entendido. Nessa hora, a Shannon fala que eles deveriam fazer alguma coisa, pois ficar esperando pela Cat e pelo John é uma idiotice, já que não sabem quando o casal vai chegar. E ouvindo isso, o Ezra e a Noelle concordam que o grupo deve ir encontrar os celulares. Bom, a ideia de separar o grupo foi péssima. Isso porque até agora, a única coisa que eles sabem sobre o assassino é que ele é apenas uma pessoa, e que só atacou com armas brancas que não fazem barulho. Afinal, um tiro seria ouvido facilmente nessa região. Então, sabendo que estão lidando com um criminoso que nem mesmo usa uma arma de fogo, a melhor escolha seria ficar todo mundo junto, independente de para onde eles fossem, e usar a vantagem numérica para se defender, pois o cara só iria tentar atacá-lo se fosse um completo lunático sem amor à vida. E para ficarem ainda mais protegidos, eles poderiam pegar alguns objetos pesados para usarem como arma e proteção. Assim, não só ganhariam do mascarado nos números, como também nas armas, o que praticamente garantiria a segurança deles e a fuga do local. E as armas que poderiam ser achadas ali são muito boas, como por exemplo, facas da cozinha, o machado de cortar lenha e os arcos e flechas. Fora isso, atacar o Jason sem prova alguma apenas à base do achismo é completamente idiota e irresponsável, além de ser um pouco desumano, já que apesar de ser estranho, ele é um cara bem legal. O ponto mesmo é que não existe nenhuma razão para acreditar que o Jason seja mesmo o culpado, além do fato dele ter encontrado o corpo da Demi. E aqui aconteceu um ponto importante, galera, pois o assassino parece conhecer o grupo, já que ele usou uma pasta de castanhas para atacar o Ari, que tinha alergia. Isso quer dizer que pode ser alguém que não foi esse ano trabalhar no acampamento, ou até a Demi, que desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Na verdade, qualquer um que não tenha sido encontrado ainda pode ser um suspeito. No meio da floresta, o Jason fala para Claire que os dois deveriam voltar para a cabana para ajudar os outros, afinal eles já devem ter se arrependido do que fizeram, até porque ele escutou a Shannon lhe defendendo, falando que ele não poderia ter feito isso. Só que ao escutar isso, a Claire fica um pouco estranha, e fala que na verdade a garota diz que fisicamente, o Jason não tem capacidade para ganhar de ninguém em uma trocação sincera. Aí pra não ficar nesse clima estranho, o cara fala sobre como foi estranho quando o Bob não reconheceu mais cedo. Porém, assim que o coitado começa a desabafar, a Claire manda ele ficar quieto, e fala que os dois chegaram no canto da pegação, um local onde os jovens vão para dar uns amassos. E aí, vendo que o cara não sabe
do que ela tá falando, a Claire pergunta se ele nunca foi ali, e o Jason começa a inventar umas mentiras, dizendo que obviamente já esteve ali. Aí eles sentam perto um do outro e parece rolar um climinha durante a conversa. Mas do nada, a Claire percebe algo estranho ali perto e chama o Jason para ir dar uma olhada. E quando vão conferir o que é, eles acabam encontrando os corpos do John e da Cat jogados bem ali, com as cabeças esmagadas embaixo de pedras. Vendo isso, a Claire fala que os dois precisam ir embora do acampamento imediatamente, só que o Jason se recusa a fazer isso, e fala que os dois precisam ir salvar os jovens, pois eles vão ficar esperando por uma ajuda que nunca vai chegar. Ouvindo isso, a jovem tenta convencê-lo de que a melhor forma de ajudar é sair dali e pedir ajuda, porém o Jason é burro demais para abandonar os outros, mesmo que tenha sido acusado injustamente. Por isso ele devolve a pulseira para Claire e fala para ela sair dali para conseguir ajuda. Ao mesmo tempo, a Noelle entra no alojamento de artes para procurar os celulares, e por algum motivo ela não acende as luzes. Isso faz com que o assassino consiga chegar por trás dela e golpear com tudo pelas costas, o que parece deixar a garota contente por algum motivo. O estranho é que na hora em que o assassino vai esmagar a cabeça da garota, outro mascarado aparece na porta para ver tudo, deixando claro que são dois psicopatas que são por trás de tudo. Alguns minutos depois, o Chris aparece em um camarim e encontra a Demi e o Mike dando os amassos, mostrando que eles estão vivinhos da Silva. Aí pensando que foram descobertos, o Mike já estica a mão para pegar uma faca escondida. Só que antes que ele precise fazer alguma coisa, o Chris fica feliz por descobrir que eles estão vivos e chama o resto do grupo para ver isso. Então todos se reúnem e a Shannon fala que não pode acreditar que eles estão vivos. Afinal, o Jason falou que finalizou a Demi, ao que surpreende o casal, perguntando por que o Jason falou isso. E para não ter mal entendido, o Wesley esclarece que o conselheiro-chefe contou que viu o corpo dela, e mais tarde eles descobriram que o Jason era o assassino. Por isso prenderam o cara e planejavam extrair informações dele, sendo que infelizmente o maluco conseguiu fugir. Após isso, o casal vai até um local isolado e começa a discutir sobre o que acabaram de descobrir, já que o plano deles era finalizar todos e escrever os seus nomes na história, como grandes assassinos. Aí, aproveitando a oportunidade, o Mike fala que não está a fim de ficar para sempre na cadeia, e fala que os dois podem incriminar o Jason por tudo, e ficarem famosos como sendo os únicos sobreviventes, o que parece convencer a garota. Ao mesmo tempo, o Jason pega um machado que usou para cortar lenha mais cedo, e vai em direção aos dormitórios. O casal, por outro lado, reúne todo mundo no teatro do acampamento, então o Mike fala que o melhor é que eles fiquem juntos a noite toda, e façam turnos de vigia. Além disso, a Demi fala que seria bom gravarem um vídeo, falando sobre o psicopata do Jason, como garantia caso algo aconteça. E como são um bando de desmiolados, eles dão os seus depoimentos, falando como o Jason é um doente assassino, que eliminou os próprios colegas. Com isso decidido, o Bob e o Chris saem do teatro para fazer o primeiro turno de vigia, só que eles não conseguem ver nada na escuridão, e falam que gostariam de ter um óculos de visão noturna nesse momento. Paralelo a isso, o Jason decide entrar pela janela do camarim, só que o imbecil fica surpreso ao ver o Mike, e cai no chão, soltando o machado. Vendo isso, o Mike pega o machado e apaga o cara com um golpe. Ok, o espírito de responsabilidade, amizade e empatia do Jason é incrível, mas digamos que o exagero sempre é uma falha, porque na situação dele, a última coisa que o cara deveria fazer era voltar até o acampamento. Isso porque, obviamente, ele seria encarado como um assassino e preso novamente. Ou pior ainda, se ele acabasse descobrindo que o Mike e a Demi são os assassinos, e aí os atacasse, a situação ficaria ainda mais feia. Afinal, ninguém iria acreditar na palavra dele, e seria fim de jogo pro coitado. Então, nessa situação, o melhor realmente seria buscar ajuda com a polícia, e deixar que eles lidassem com o resto. Em relação à fita incriminando o Jason, isso não daria em nada, quer dizer, o caso todo cairia nas costas dele, isso porque não existe nenhuma prova de que ele tenha cometido os crimes. Os horários das mortes não iriam bater, principalmente o horário da morte dos donos do acampamento, já que o Jason estava em outra cidade nesse ponto da história, e principalmente porque ninguém realmente viu o cara fazer algo criminoso. Ou seja, no geral a polícia faria uma investigação e descartaria o Jason como possível assassino. E caramba, aqui eu volto a me perguntar, o que diabo esses jovens têm contra acender uma lâmpada? Será que eles têm medo da conta de luz? Porque não é possível que mesmo tendo um assassino à solta, eles ainda entrem em um cômodo tão escuro. Isso sem contar a péssima ideia que foi se separarem, pois qualquer um que fosse pego sozinho, provavelmente teria ido de vala assim como a Miley. Isso que essas antas nem se perguntaram por que a Demi e o Mike sumiram por tanto tempo, mesmo com o pessoal gritando várias vezes pelo acampamento. Qualquer um com bom senso iria parar o que está fazendo para checar a situação e ver se não está correndo perigo. E essas mulas nem se questionaram por que o quarto da garota estava cheio de sangue e ela não tem um ferimento visível. Sério, não tem como um grupo ser tão burro assim. Alguns minutos depois, a Shannon está no teatro vendo a apresentação do Ezra, quando do nada o assassino aparece por trás do ator. A Shannon avisa o colega na hora e sai correndo dali para salvar a própria vida. Porém o Ezra demora demais para fugir, já que ele está sem visão, e acaba sendo imobilizado com um golpe na perna e finalizado com uma machadada brutal na cabeça. Do lado de fora, o Chris escuta os gritos da namoradinha e vai atrás dela. Mas assim que entra no teatro, ele escuta alguém se aproximando e vai de fininho para a parte de trás do palco. Só que ao chegar ali, ele acaba fazendo barulho sem querer e chamando a atenção do assassino. Por sorte, o cara demora demais para aparecer e o Chris consegue achar um esconderijo decente. A Shannon, por outro
outro lado, aparece do lado de fora e se encontra com o Bob, que fica confuso em ver a garota sozinha, já que o Chris foi atrás dela. Aí, sabendo que algo estava errado, os dois olham pela porta e veem apenas o corpo do Ezra jogado em cima do palco. Então o Bob fala que não merece um amigo tão bom quanto o Chris, e diz pra Shannon que ela precisa fazer ele feliz. Com isso dito, ele grita pra chamar a atenção do assassino e sai correndo pra longe, atraindo o psicopata que sai atrás dele. Nessa hora, a Shannon vai pra parte de trás do palco e chama o Chris, que estava escondido. Então eles se cumprimentam e dão um fora dali. Quer dizer, antes de correr, o Chris fica um pouco emocionado demais e fala que ama a menina. Ao mesmo tempo, a Demi aproveita que o Jason está amarrado em uma cadeira e começa a plantar as digitais dele nas facas que foram usadas para cometer os crimes. E assim que ela termina de criar provas falsas, a Demi dá um tapa na cara do conselheiro e o acorda com tudo. Aí, percebendo que o coitado está desesperado, ela pede para ele prometer que não vai gritar, e então tira a mordaça da boca dele, para saber onde está a Claire. Mas na hora em que isso acontece, o Jason grita por ajuda e cospe na assassina. Paralelo a isso, o Bob corre para dentro de uma cabana com o assassino em sua cola, e infelizmente ele acaba caindo no chão de tanto cansaço. A sorte dele é que no momento em que ia ser finalizado, a Claire aparece pelas costas e usa uma garrafa de vidro para golpear a cabeça do mascarado e derrubá-lo no chão. Aí ela pergunta onde está o Jason, e o Bob fala que a garota acabou de bater nele, o que faz ela dizer pro idiota que o Jason não é o assassino. E ouvindo a conversa, o Mike começa a rir, dizendo que o conselheiro, o chefe, já deve ter ido de vala a essa hora. O Bob fica de cara ao descobrir quem é o assassino e se sente bastante traído, por isso ele manda a Claire sair dali e fala que vai cuidar do Mike, o que parece ser um pouco difícil, já que ele é quase dominado em um mata-leão. Pelo menos o garoto pensa rápido e se joga pra trás, fazendo com que os dois caiam de costas, conseguindo uma oportunidade para se soltar do golpe. Então ele tenta jogar algumas coisas do Mike para ver se consegue algum tempo, e acaba não dando em nada, já que foram só coisas inúteis. Por isso o assassino levanta o Bob e o derruba com tudo em cima de uma mesa de ping-pong, que se quebra no meio. E aí, ao mesmo tempo em que a Claire passa no instante de tiro para pegar um arco e flecha, o Jason tenta conversar com a Demi, dizendo que a jovem não é desse jeito. Porém, ela não encara isso numa boa, e fala que está finalizando os outros porque quer, e não porque o Mike falou para ela fazer isso. Nesse momento, o Jason percebe que não vai conseguir sair dessa, e pergunta por que isso está acontecendo com ele, além de também dar uma cuspida na assassina. Em resposta, a Demi fala que o cara deveria ficar bravo com os outros conselheiros, que viraram as costas para ele, e o encararam como um monstro. Até porque ela sempre quis ficar com todo o crédito por trás das mortes. De repente, a porta da cabana é aberta com tudo, e a Claire aparece ali com um arco e flecha apontando pra Demi. Só que a assassina também age rápido e ameaça o Jason, deixando claro que vai acabar com ele se a atiradora fizer algo errado. Ao mesmo tempo, o Mike sai de perto do Bob e pega o canivete, que é um símbolo do acampamento, e que estava preso na parede, dando a chance perfeita pro Bob se aproximar da lareira e pegar um pedaço de madeira em chamas que estava lá dentro, o que serve como uma forma de superar o medo que sentiu mais cedo, quando desistiu do salto na fogueira. O problema é que a madeira estava quente demais, e ele acaba tendo que jogá-la fora, logo após pegar na mão. Por sorte, isso distrai o Mike, e o Bob consegue dar um soco na cara do assassino, que derruba o canivete no chão. Só que o Mike é muito bom de briga, e consegue derrubar o pobre garoto. O estranho é que, enquanto está apanhando, o Bob percebe que o psicopata estava bem animadinho com a situação, e menciona isso para ganhar algum tempo. Aí o maluco fala que relaxar depois de finalizar alguém é demais, e nisso o Bob consegue alcançar o canivete que estava ali perto, e o enfia com tudo na garganta do Mike. O bizarro é que o assassino ainda tem tempo de arrancar o canivete e enfiar no abdômen da vítima antes de cair pro lado. De volta ao Jason, o cara percebe que a Claire está tensa com a situação, e começa a falar que ela devia sair dali e deixar a Demi acabar com ele. Afinal, ele é um homem de 24 anos que ainda vai para acampamentos de verão, por isso ela deveria seguir em frente e deixá-lo ir. Porém, as palavras que ele usa são muito parecidas com o que ele disse mais cedo nas instruções da aula de tiro ao alvo. Aí, quando percebe que a jovem entendeu a mensagem, ele dá o sinal e ela dispara uma flecha com tudo no olho da Demi, que cai para trás apagada. Mas na hora em que ela solta o Jason, a Demi mostra que estava viva e tenta dar uma facada neles. Então a Claire pensa rápido e chuta a flecha que estava no olho dela, acabando de vez com a assassina. Após isso, eles saem da cabana e descobrem que o alojamento onde o Bob estava começou a pegar fogo, graças àquela madeira em chamas. Por isso Jason vai correndo até lá e vê que o garoto ainda estava jogado no chão, sofrendo com um canivete enfiado na barriga. Aí, sem pensar muito, o Jason pega o menino no colo e sai da cabana carregando ele, o deixando embaixo de uma árvore. Vendo isso, o Bob se desculpa por ter acreditado que o cara era um assassino e tira o canivete do próprio corpo para dar para ele. Isso porque o canivete era um prêmio para o campeão das atividades do acampamento, o que deixou Jason bem e também preocupado, já que o Bob não poderia ter retirado a lâmina da ferida. E para não deixar o garoto ir de base, o Jason usa a própria blusa para fazer uma compressão no ferimento. Além disso, ele também explica pro Bob que ele não vai morrer, afinal a lâmina não entrou tão fundo. E descobrindo que não seria considerado um herói que morreu para salvar os outros, o garoto fala que está tudo bem, já que a intenção é o que conta. Paralelo a isso, o Chris e a Shannon discutem sobre o que sentem um pelo outro, e chegam à conclusão de que apesar de não se amarem ainda, os dois se gostam bastante para começar um relacionamento. Aí, tendo resolvido esse problema minúsculo, eles vão até o Bob ver como ele está. O Jason, por outro lado, vai até a beira
do lago para conversar com a Claire e agradecer a jovem por ter voltado por ele. Aí vendo aquele lindo nascer do sol refletindo na água e olhando pra garota que voltou por ele, o Jason fala que ano que vem vai ter que assumir ainda mais responsabilidades no acampamento, já que a publicidade vai ser negativa, o que deixa a Claire putaça. Por sorte, o cara mostra que deixou de ser um idiota completo e fala que só estava brincando, o que realmente faz a Claire dar risada. E assim que ela pergunta o que ele vai fazer agora, o Jason toma uma atitude e mete um beijão nela, que fica mais do que feliz em retribuir. Fala galera, esse foi como derrotar Hell of a Summer. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse para um acampamento e descobrisse que tem um cirurgião maluco sequestrando os campistas, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo. Ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e lembre-se de sempre verificar o banco de trás do carro antes de entrar.